Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste. Olá, caros alunos, webnautas. Nós vamos comentar a questão de número 4, que fala acerca do processo de imunologia, certo? A questão diz o seguinte: soros e vacinas são produtos biológicos utilizados no tratamento e na prevenção de doenças infecciosas e são largamente utilizados na imunização das populações humanas, estando entre os maiores avanços da história da medicina moderna. No entanto, alguns desses produtos biológicos são contraindicados em algumas situações. O agente imunizante contraindicado para mulheres grávidas devido à sua imunidade deficiente é a ou. Vamos lá. A opção A diz soro antiofídico, item B soro antirrábico, item C antibiótico, item D vacina à base de micro-organismo vivo atenuado, item E vacina à base de micro-organismo morto. Bem, pessoal, quando nós falamos acerca do processo de indução da imunidade, basicamente nós temos dois processos. O processo de imunização ativa, no qual nós inoculamos as moléculas que podem ser reconhecidas, ou então os patógenos que podem ser reconhecidos como agente invasor, e aí nós denominamos esses indivíduos ou essas moléculas como possíveis antígenos, enquanto o meu sistema imune vai fazer o reconhecimento desse antígeno ou deste patógeno, vai fazer uma exposição às células de defesa chamada de linfócitos, e esses linfócitos serão sensibilizados e, por sua vez, começarão a atacar esse agente invasor, seja através do processo de fagocitose, seja através do processo de produção de anticorpos, que é o que nós chamamos de imunidade humoral. No entanto, quando nós temos esse processo de imunização ativa, onde eu vou inocular o agente invasor, nós formamos aquilo que nós chamamos de memória imunológica, para que, quando eu entro em contato com esse antígeno, mais uma vez, a minha memória imunológica ela venha reconhecer de uma forma mais rápida esse agente invasor. Consequentemente, essa resposta secundária ela acaba sendo muito mais eficaz e muito mais rápida. No entanto, o processo de imunização passiva é o qual eu não vou induzir a formação de memória imunológica. Basicamente, eu vou aplicar aquilo que o meu corpo iria produzir, que no caso seriam os anticorpos. E geralmente se aplica os anticorpos na forma de soro. E esse soro ele é utilizado muitas vezes para o tratamento após a infecção e não para a prevenção de uma determinada infecção. Quando eu falo em prevenir, eu estou falando de vacina. Quando eu falo em tratar após o ocorrido do processo infeccioso, eu falo de soro. No entanto, essa vacina, que ela já é composta do próprio micro-organismo, então do próprio antígeno, ela pode ter esse micro-organismo vivo, porém atenuado, ou seja, com seu metabolismo reduzido, que não teria metabolismo o suficiente para poder causar uma determinada infecção muito grave no indivíduo. No entanto, eu também posso ter a vacina que é feita com o micro-organismo totalmente inativo, que o risco de uma reação pós-vacinal seria bem menor. A situação em si é que nós temos aqui uma mulher grávida e essa mulher grávida ela tem como quadro decorrente do processo gestacional a queda da imunidade, desencadeado pelo aumento do hormônio gonadotrofina coriônica humana, também conhecido como HCG. Por qual motivo, né? Para que o embrião, para que o feto não seja reconhecido como um possível agente invasor e o meu sistema imunológico ele não vá lá atacar o organismo desse embrião, então desse feto, ok? Então, o que ela não pode tomar aqui? Soro. Soro não tem problema algum, porque seria anticorpo, tá? Antibiótico, tem só que ter cuidado se esse antibiótico ele teria efeito teratogênico ou não. Mas caso um médico prescreva um antibiótico, ele vai prescrever o antibiótico que não tem efeito teratogênico. Consequentemente, não haveria contraindicação. Vacina à base de micro-organismo vivo atenuado. Opa, aí seria um problema. Por quê? Queda imunológica, eu dou o cara vivo, o cara ainda que esteja com metabolismo menor, ele se aproveita desse processo imunológico que está reduzido e acaba manifestando sintomas clínicos muito mais evidentes e ainda com risco de teratogenicidade, ou seja, de deformações feto-embrionárias, tá? E no caso do item E, vacina à base de micro-organismo morto, sem nenhum problema. Então, no caso dessa questão, seria o item D.
Olá, amigo internauta. Seja bem-vindo ao nosso fascículo número 11, tá? Ciências da natureza. Vamos falar aqui um pouquinho de física no Enem, ok? Pegue aí no seu fascículo a questão de número 8 das atividades propostas, que diz: ciclones tropicais, um tema ultramoderno, hein? O nome dado a um sistema de tempestades com efeito de rotação, forte ventania e chuvas pesadas depende não apenas de sua intensidade, mas em que região se forma. A forma menos devastadora é a depressão tropical, com ventos de até 60 km por hora e chuva, mas sem rotação de nuvens. A seguinte é a tempestade tropical, com ventos devastadores de até 117 km por hora e forma circular com rotação. A tempestade mais forte tem ventos de pelo menos 120 km por hora. E um olho, uma área de calmaria e com pressão extremamente baixa. Ela recebe o nome de furacão, tempestade ciclônica, ciclone tropical ou tufão. Apenas são chamados de tufão, por exemplo, quando se formam no noroeste do Pacífico. As formadas no nordeste do Pacífico e ao norte do Atlântico são furacões. É raro causarem mortes, mas quando fazem, arrasam em grande escala. Segundo o texto, a tempestade mais forte tem ventos de pelo menos 120 km por hora e um olho, uma área de calmaria e com pressão extremamente baixa. Essa espécie de olho, presente nos furacões, nos ciclones e nos tufões, tem a característica de ser uma região de calmaria e pressão extremamente baixa por causa de um tipo de força bem conhecido. Qual seria essa força? Ao fazermos a análise de uma questão, essa, por exemplo, reza da competência 6, habilidade 20. Por quê? A gente fala das características de um movimento. Amigos, no momento em que ele fala de rotações, mudanças de direção, ok? Então, nós temos aí a presença de uma força que vai fazer um papel, uma componente da força resultante, que vai fazer o papel de uma força centrípeta. E o que é que provoca isso? Exatamente essa diferença de pressão, que faz com que nós tenhamos um fluxo de fluidos, nesse caso aí, de rotação. Contemplando a nossa questão, portanto, alternativa D. Na quinta questão deste mesmo fascículo, nós vemos que a vitamina K é essencial no processo de coagulação sanguínea. Isto porque ela ajuda as proteínas a se transformarem em substâncias que contribuem para a coagulação correta do sangue. Por isso, esta vitamina também contribui para a melhor cicatrização. A vitamina K fornecida pela alimentação é absorvida predominantemente pelo intestino delgado. Por sua característica lipossolúvel, a eficiência desse processo de absorção depende da presença de quê? Primeiro, moçada, quando a gente fala acerca da vitamina K ou filoquinona, ela faz parte do grupo das vitaminas lipossolúveis, conhecidas popularmente como queda, K, E, D e A. Como elas são vitaminas lipossolúveis, elas podem ser retidas nos tecidos animais, bem como elas só são absorvidas na presença de gorduras, ou seja, elas são absorvidas juntamente com os lipídios. Diferentemente dos carboidratos, diferentemente das proteínas, que podem ser quebradas a nível de boca ou a nível de estômago, os lipídios só são quebrados a nível de duodeno, que é a primeira região do intestino delgado. Só que para que eles possam ser quebrados, é necessário o quê? É necessário a ação do suco pancreático, que vai conter uma enzima chamada de lipase pancreática, e a ação da bile, que vai promover a emulsificação dessas gorduras, ou seja, o aumento da superfície de contato das gorduras, facilitando a reação química ser mediada por este catalisador, no caso, a lipase pancreática. Sendo assim, moçada, o item A diz pitialina e tripsina. Pitialina não, porque pitialina é a enzima que quebra amido ou glicogênio na boca. Tripsina é a enzima que quebra proteína no intestino, então não tem nada a ver. O item B, pepsina e bile. Bile ainda vai, mas pepsina quebra proteína no estômago, então não rola. O item C, bile e suco pancreático. Massa, bile emulsifica a gordura, o suco pancreático quebra a gordura vai ser absorvida, então eu posso absorver a vitamina K. O item D, pepsina e sais pancreáticos. Pepsina é de estômago, sais pancreáticos teria mais ou menos a ver, porque ele vai o quê? Neutralizar a acidez proveniente do estômago no intestino, criando um pH ideal para a ação das enzimas pancreáticas e do suco entérico.
No caso do item E, bilipitialina, bili ainda vai, pitialina não rola. Então, no caso, essa questão seria o item C, certeza da tua aprovação. Um abraço. Pegue o seu fascículo ainda e vamos dar uma olhadinha juntos aqui na questão proposta de número 11. Vamos falar um pouquinho aí de alguns fenômenos elétricos. Nem todo raio cai das nuvens, alguns sobem até elas. Algumas pessoas têm medo, mas não se pode negar, um raio cria uma linda imagem ao subir. Subir? Isso mesmo, você não leu errado. Alguns raios sobem mesmo, em vez de descer à Terra. São chamados raios ascendentes. Esses raios são considerados artificiais, porque dependem de construções humanas para ocorrer. Eles acontecem em locais altos com alguma estrutura metálica. Explica o físico Marcelo Saba, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Quando uma nuvem passa por um lugar assim, atrai as cargas elétricas do solo. Nesse momento, a estrutura metálica, que pode ser uma torre de transmissão de sinal de TV ou um arranha-céu, por exemplo, funciona como uma espécie de canal para toda a carga elétrica ir do solo até o céu e, cabrum, acontece o raio ascendente. Esses raios são bem raros. Apenas 1% dos raios sobem em vez de descer. E poucos países conseguiram registrar imagens desse fenômeno. O Brasil é um deles. Os raios ascendentes foram registrados no Pico do Jaraguá, na cidade de São Paulo, num dia em que aconteceram 3 deles em apenas 6 minutos, um número considerado muito alto. No texto, vemos que os raios não passam de movimentos de cargas livres na nuvem para a Terra ou da Terra para a nuvem. Vale salientar que também existem raios entre nuvens. Muitas variáveis influenciam no sentido da descarga. Uma relação bastante comum é entre o sentido do campo elétrico e o sinal das cargas envolvidas no raio. Dessa forma, se o raio for, vamos ler aí as nossas alternativas. Da nuvem para a Terra, prótons, amigos, prótons não são deslocados. Podemos seguir o mesmo caminho com a alternativa D. Prótons, nós não teremos deslocamento de prótons nunca. Se for da nuvem para a Terra, elétrons se deslocarão no sentido ascendente, coincidindo com o sentido do campo elétrico. Amigos, cargas elétricas negativas tendem a se movimentar, a sofrer uma força elétrica no sentido contrário ao campo, ou seja, nós temos uma inconsistência aqui. Na alternativa C, da nuvem para a Terra, elétrons se deslocarão no sentido descendente, coincidindo com o sentido do campo elétrico. Outra inconsistência, os elétrons eles tendem a sofrer uma força no sentido oposto ao campo elétrico. A alternativa é, se forem da Terra para a nuvem, elétrons se deslocarão no sentido ascendente, no sentido contrário ao do campo elétrico envolvido nessa descarga, coincidindo com a nossa definição de campo elétrico. Lembremos que é uma definiçãozinha vetorial. O vetor campo elétrico é a razão entre a força elétrica e a carga. Sendo essa carga negativa, estamos falando de elétrons, um número negativo multiplicado por um vetor dá outro vetor de mesma direção em sentido oposto. Portanto, a alternativa E contemplaria o que nós estamos procurando. Um grande abraço e até a próxima. Diário do Nordeste no Enem. Conteúdo Ari de Sá. Realização Diário do Nordeste.